Fala pessoal, bem-vindos a mais um curso aqui dos informativos do Trilhante. Meu nome é Felipe Dávila. Hoje a gente vai falar sobre o informativo 1065 do STF, começando por esse primeiro julgado, em que o Supremo tratou sobre direito constitucional e direito financeiro. É o agravo em recurso extraordinário 843989 do Paraná. Qual foi o assunto aqui tratado? Ele tratou sobre a nova lei de improbidade, essa nova lei, que na verdade é uma lei que alterou a antiga lei de improbidade, né? A lei de improbidade continua sendo antiga, mas com alterações trazidas por essa nova lei. E essa nova lei realmente modificou bastante o sistema da improbidade administrativa, né? É importante que você estude bem essa lei, as modificações, é um tema que cai muito em prova, e até uma dica aqui que eu dou, é uma lei curta que se você ler souber bem os detalhes ali, você vai conseguir bastante ponto em prova. Então, o custo-benefício de estudar essa lei é bem alto. E o STF se debruçou sobre algumas alterações feitas nessa lei, envolvendo a culpa no ato de improbidade administrativa, que não existe mais, como a gente vai ver, e também sobre o novo regime de prescrição. Vamos ver, então, o que o STF decidiu sobre esses assuntos. Bom, a pergunta que se põe, no primeiro momento aqui falando dos atos culposos, a pergunta que se põe é a seguinte: a nova lei de improbidade, né, a lei 14.230 de 2021, que na verdade alterou a antiga lei de improbidade, ela retroage para absolver quem foi condenado por atos culposos? Ou seja, um agente ele foi condenado pela prática de um ato culposo. A nova lei não prevê mais atos culposos de improbidade. Essa lei vai retroagir para absolver essa pessoa? É o seguinte, pessoal, a nova lei de improbidade, como eu disse, ela só pune atos dolosos e não mais culposos. É o que está ali nos artigos 9º, 10 e 11 da lei. Antes havia previsão de culpa quando se tratava de um ato de improbidade que causasse dano ao erário, previsto no artigo 10. Hoje não há mais essa previsão. Todos os atos de improbidade devem ser dolosos. Então a pergunta que se coloca é: a pessoa que já está sendo processada ou já foi condenada por um ato culposo de improbidade, ela deve ser absolvida? A nova lei retroage nesse ponto? Vamos ver o que o STF decidiu. A tese fixada foi o seguinte: o STF colocou em três frases. Primeiro, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a Lei de Improbidade, a presença do elemento subjetivo dolo. Então, primeiro, o STF concluiu: olha, com a nova lei é preciso dolo para existir ato de improbidade. Se houver só culpa, não há se falar em ato de improbidade. Perfeito. Segundo ponto que o STF colocou: a norma benéfica da Lei 14.230, a nova lei, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, é irretroativa. Então, ela não vai retroagir, ela não vai atingir atos passados. Em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada. Então, atos já julgados, que revestidos sob o manto da coisa julgada, não serão alterados. Nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Então, pessoal, se o agente já foi condenado com trânsito em julgado por um ato culposo, a nova lei não vai interferir na situação desse agente. Por outro lado, o STF também disse: a nova lei, ela aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. Ou seja, se a pessoa está sendo processada, mas ainda não houve o trânsito em julgado, nesse caso a nova lei vai retroagir sim e não vai permitir que esse sujeito seja condenado por um ato culposo, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. O que acontece? Se está tramitando um processo em que o sujeito responde por um ato culposo de improbidade administrativa, ainda não transitou em julgado, em princípio, esse sujeito vai ser absolvido, não há configuração do ato de improbidade. Mas o que o juiz deve fazer durante esse processo? Ele deve analisar o elemento subjetivo do agente. Se ele realmente agiu com culpa ou se por acaso ele agiu com dolo. Se ele agiu com dolo, se verificar isso, o processo prossegue até eventual sentença condenatória. Se constatar que foi realmente por culpa, aí o processo será extinto, porque não há mais falar em ato de improbidade.
É o que foi decidido pelo Supremo, um julgado aí relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, julgado em 18 de agosto de 2022. E os fundamentos são os que eu já mencionei e também aqui o STF tratou, porque havia uma discussão no seguinte sentido: se a lei de improbidade ela tem um fundamento sancionador, né, de punição àqueles que praticam os atos de improbidade, embora não se trate de direito penal, mas por ter esse caráter sancionador, direito sancionador, se aplicariam, por analogia, alguns princípios e regras do direito penal. Mas o STF falou assim: não é bem assim. Aqui não vai se aplicar o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Há o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no artigo 5º da Constituição, segundo o qual uma lei penal que beneficie o acusado, ela vai retroagir, independentemente se transitou em julgado, se não transitou, vai retroagir para beneficiar uma pessoa eventualmente processada ou condenada no direito penal. Mas essa regra não se aplica da mesma forma aqui no caso de improbidade administrativa. E por quê? Primeiro porque em atos de improbidade administrativa não há risco à liberdade. Não se aplica aqui o princípio do favor libertatis. O princípio do favor libertatis, segundo, na dúvida, você decidirá em favor do acusado, justamente em favor da sua liberdade, né? Porque é um direito fundamental que não pode ser tolhido arbitrariamente. Aqui na improbidade administrativa não há risco à liberdade, não há um risco de uma pena privativa de liberdade. Então, a incidência do direito penal é mais grave do que a incidência do direito sancionador da improbidade administrativa. E a regra na jurisdição civil, lembrando que improbidade administrativa, embora tenha esse tema administrativa, é um processo civil, de jurisdição civil. A regra na jurisdição civil é o tempus regit actum. O tempo rege os atos praticados naquele momento, né? Os atos são... A lei que vai reger o ato é aquela do momento em que ele foi praticado. Então, essa deve ser a regra aqui também na improbidade administrativa. Logo, com base nesses fundamentos, a nova lei não vai afetar a coisa julgada, então ela não vai ter essa retroatividade benéfica para atingir a coisa julgada. Mas, por outro lado, considerando o tempus regit actum, ela vai aplicar-se aos casos em curso, devendo ser analisado o dolo do agente. Então, pessoal, para finalizar aqui essa questão em relação à culpa, é o seguinte: se já transitou em julgado, não retroage, o sujeito vai ter que cumprir a pena de improbidade por um ato culposo. Agora, se ele tiver com o processo em curso por um ato culposo, aí deve ser analisado se ele agiu com dolo. Se ele não agiu com dolo, o processo será extinto, porque não cabe mais falar em culpa e improbidade administrativa. Agora, pessoal, tratar aqui da segunda parte do julgado do STF, que falou sobre a prescrição na improbidade administrativa. Que a nova lei, ela trouxe um novo regime prescricional. E a pergunta que se coloca é: o novo regime prescricional da lei de improbidade aplica-se aos fatos ocorridos anteriormente à nova lei? Essa prescrição trazida pela nova lei, ela se aplica para fatos anteriores a ela? Vamos ver. O que acontece é o seguinte: a nova lei de improbidade, ela previu o caso de prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela que acontece entre um fato processual e outro. É aquela quando o Estado se mantém inerte durante o curso do processo. Por exemplo, entre a ocorrência do fato e o recebimento da inicial, entre a inicial e a sentença. Então, há ali alguns marcos processuais que vão indicar uma prescrição pelo fato da inércia do Estado, é o que está ali no artigo 23 do STF. Aí do STF não, da Lei de Improbidade Administrativa. E a pergunta que se coloca: essa previsão se aplica para os fatos ocorridos antes da lei? Porque é o seguinte, pessoal, a lei até prevê um novo prazo de 8 anos, mas o que se coloca é o seguinte: se a lei antiga não previa essa prescrição intercorrente entre um fato processual e outro, seria justo, seria adequado, razoável considerar prescritas situações que, à época, não havia previsão de prescrição? Esse é o entendimento, essa é a questão que o STF teve que analisar. E o STF decidiu o seguinte:
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Então, o STF decidiu que não retroage, pessoal. Essa prescrição ela só vai valer para casos, situações ocorridas, marcos temporais ocorridos a partir da publicação da lei. Foi o que o STF decidiu nesse mesmo julgado, nesse mesmo agravo e recurso extraordinário, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, em agosto de 2022. E os fundamentos quais são? Bom, primeiramente, o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, né, no sentido de não afetar atos já constituídos. Também o acesso à justiça, na medida em que seria inadequado considerar prescrita uma ação que correu legalmente conforme as regras processuais daquela época, isso violaria o acesso à justiça. Também a proteção da confiança, no sentido de que os agentes, os operadores do direito e os jurisdicionados confiem nas regras que estão sendo postas naquele momento, né? Que eles não se surpreendam posteriormente com alteração de regras que mude a sua situação jurídica. Além disso, a inércia não pode ser caracterizada por uma lei futura. É a inércia do Estado, né, pessoal? O poder público ele não pode ser considerado inerte se ele atuou de forma diligente conforme a lei da época. Então, se a época da lei antiga de improbidade, o poder público cumpriu os prazos prescricionais, seria indevido puni-lo posteriormente por uma suposta inércia que ele não teve. Então, se ele tinha, por exemplo, um prazo maior para executar determinado ato e ele cumpriu esse ato dentro do prazo que existia a regra, à época, seria injusto posteriormente dizer que, na verdade, ele tinha um prazo menor e que, por conta disso, essa situação incidiu a prescrição. Compreendeu, pessoal? Então, esses foram os fundamentos do STF para decidir essa questão da prescrição, que a questão da prescrição não retroage, é irretroativa. E, por fim, o STF fez uma observação que é muito importante, um julgado antigo, um julgado de alguns anos do STF e que também cai muito em prova, muito importante, que é o seguinte: continuam imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa. Quando houver ato doloso de improbidade administrativa que cause dano ao erário, as ações para ressarcimento serão imprescritíveis, pessoal. Não tem prescrição. O Estado pode, a qualquer tempo, ajuizar essa ação para ressarcimento ao erário quando se tratar de ato doloso de improbidade administrativa. É o tema 897 de repercussão geral do STF. Beleza, pessoal? Esse foi o julgado 1, um julgado extenso, um julgado muito importante, um julgado realmente muito importante. Prestem atenção e nos vemos nos próximos julgados. Vão ser julgados mais tranquilos, mais curtos. São 6 julgados nesse informativo e aguardo vocês até lá. Tchau, tchau.